Bom, tudo bom com vocês? Tudo na paz? Vamos orar? Vamos orar. Ora aí, seu Manuel. Obrigado, seu Deus. Eu quero te agradecer, Senhor, por mais a oportunidade dessa aula, Senhor. Obrigado, Senhor, pela graça de estarmos vivos. Obrigado, Senhor. Eu te louvo, Senhor, porque o Senhor tem preservado nossas vidas, o Senhor tem preservado nossa família, Senhor. Desde já eu te peço, Senhor, que o Senhor dê essa graça de unção, de discernimento, de sabedoria, Senhor, sobre o professor, Senhor, para que ele possa, Senhor, por tua graça, Senhor, para que ele possa ser usado, Senhor, que a boca dele seja a tua boca, Senhor, que a mente dele, Senhor, seja a tua mente, Senhor, que ele nos ensine, Senhor, com a mesma audácia, Senhor, que Ele nos ensine com a mesma ousadia, Senhor, que Ele nos ensine, Senhor, com a mesma autoridade, Senhor, que Jesus Cristo ensinou, Senhor, que Ele seja, Senhor, instrumento de Cristo para nos ensinar, Senhor, porque o motivo de nós estarmos nesta aula, Senhor, é para isso, Senhor, é para nós melhorarmos, Senhor, que as palavras, Senhor, nos transformem, Senhor, que nós estamos aqui não só para aprender, Senhor, nós estamos aqui, Senhor, para nos transformar, Senhor. Que a Tua palavra nos transforme, Senhor, para que a gente seja, Senhor, cada vez mais, Senhor, mais digno de chamar de Pai, de chamar Jesus Cristo de irmão, Senhor. Por isso eu te peço, Senhor, em nome de Jesus, acampa os Teus anjos, Senhor, nas casas, Senhor, de cada um dos alunos, Senhor, desse curso, os que nos chegaram, que estão para chegar, Senhor, que o Senhor possa guardar, Senhor, que o Senhor possa preservar, Senhor. Obrigado, Senhor, por tudo, Senhor. Obrigado por tudo que vai ser ministrado, Senhor. Abra nossas mentes, Senhor, abra o nosso coração, Senhor. Desde já nós te entregamos, Senhor, a todos os que estão para chegar, Senhor. E os que nos chegarem, só o Senhor sabe qual o motivo, Senhor. Que o Senhor também os guarde e os preserve, Senhor. É assim que eu te oro, Pai. Comunhão com o vosso Filho e também comunhão com o vosso Santo Espírito, hoje e sempre, Senhor. Amém. Amém. Irmãos, eu vou estar aqui dando uma recapitulada com vocês, certo? Aproveitando o ensejo, já que muitos também acabaram não assistindo às nossas aulas. Esse foi um período bem complicado para nós, né? E a gente, então, tem trabalhado com vocês a parte da antropologia e a parte da ramartiologia. E aqui a gente vem entendendo, então, uma perspectiva sobre pecado bem interessante. A gente chegou a definir, né, pecado, e o Millard Erickson vai, então, definir o pecado dessa forma. Pecado é qualquer falta de conformidade ativa ou passiva com a lei moral de Deus. Pecado, então, é a incapacidade de viver de acordo com o que Deus espera de nós, no que diz respeito ao que fazemos, pensamos e somos. Então, essa é uma definição bem interessante que fala exatamente dessa incapacidade, né? Dessa incapacidade que nós temos diante de Deus, né? Então, pecado é qualquer falta de conformidade. Essa é a perspectiva de Millard Erickson. Nós temos, então, a ideia dos resultados dos primeiros pecados. Então, você vai ter essa perspectiva. Primeiro, sentimento de vergonha. Segundo, o temor. Terceiro, a fuga da responsabilidade. A gente vai ter esses resultados e as consequências. Nos outros slides, eu coloco até algumas coisas a mais sobre resultado ou consequências do primeiro pecado. Nós vamos perceber que existe uma universalidade do pecado. O que é isso? É exatamente a ideia de que, por causa do pecado de Adão, todos pecaram. Então, por causa do pecado de Adão, toda a humanidade ela está vivendo em pecado. Então, você vai ter, no Antigo Testamento, viu o Senhor que a maldade do coração do homem se havia multiplicado na terra e que era contínua o mal, todo o desígnio do coração dos homens. Quando pecaram contra ti, pois não há homem que não peque,
e tu te indignares contra eles. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos. Então, essa é uma perspectiva interessante da universalidade do pecado. E isso traz, então, essa perspectiva de que todos... Porque a gente estava para todo canto, levava para cá, levava para lá, levava para lá. Todos pecaram. Vamos voltando aqui para uma perspectiva do Novo Testamento. Como está escrito, não há justo, nenhum sequer. Não há quem entenda, não há quem busque a Deus. Todos se extraviaram, a uma se fizeram inúteis. Não há quem faça o bem, não há um sequer. Pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Essa é a concepção exatamente da ideia de uma universalidade do pecado. Todos pecaram e carecem da glória de Deus. Trouxemos, então, a ideia de um pecado original. O que é esse pecado original? Então, primeiro, devemos distinguir entre o que é pecado original e pecado atual. O pecado original é o estado e condição de pecadores, né? É essa ideia de que o pecado original é o estado e a condição pecaminosa em que todo ser humano nasce por pecado. Atual, contudo, entende-se a todos os pecados por ação, palavra ou pensamento que o ser humano comete. Então, a gente vai ter duas expressões para exatamente a expressão pecado original. Porque o pecado tem sua origem na época da origem da raça humana. Essa é uma razão por que usar pecado original. Porque o pecado original, porque chamamos original, é a fonte dos nossos pecados atuais. Então, quando a gente fala de pecado original, a gente precisa entender que estou falando do pecado original, estou falando da consequência do pecado de Adão sobre a humanidade. Então, o pecado original traz à nossa mente exatamente a ideia de que o pecado de Adão trouxe suas consequências para nós. Então, o pecado original traz a ideia exatamente de que, por causa do pecado de Adão, todos os homens agora nascem em pecado. O que é pecado atual? Então, esse é pecado atual agora, somos nós. Nós já nascemos em pecado, por consequência do pecado original. Mas agora nós temos as nossas próprias decisões e também pecamos porque já nascemos em pecado. Qual a importância dessa doutrina? A gente já até falou, estou apenas dando essa repetida para a gente aqui, para a gente se sintetizar, porque faz um tempinho que a gente não se vê. Primeiro, segundo Bavinck, ele vai dizer, por que essa doutrina é importante? Porque ela é Bíblia. Somente quando compreendemos qual é a condição do homem por natureza é que podemos entender sua necessidade de renascimento e de uma completa renovação efetuada pela redenção de Cristo. Quando eu entendo o estado original do homem, eu vou entender que nós precisamos de uma redenção e é somente por causa dessa redenção que nós entendemos a vida de Cristo e que nós somos exatamente pecadores. Falamos então na aula que ministramos para vocês sobre exatamente depravação total. E aí nós estamos agora com algumas pessoas que entraram. Quero dizer para vocês que sejam bem-vindos, em nome de Jesus. Então, já estamos aqui ministrando um pouquinho, fazendo uma pequena recapitulação aqui do que nós já ministramos. Fiquem à vontade. Na aula que eu passei para vocês, que eu gravei essa aula, nós falamos exatamente sobre depravação total. Alguém lembra um pouco sobre o que seria uma pessoa depravada totalmente? Tatiana, você que assistiu, o que você entendeu da aula? Professor, essa parte da depravação, para ser bem exata, eu fiquei meio confusa. Eu assisti, mas eu fiquei meio confusa, eu não vou mentir, não. Mas o que foi que você entendeu? Ou não entendeu nada? Não, o resumo da aula, da aula que eu assisti hoje, sobre essa questão, era sobre o pecado. O senhor fez um resumo da aula anterior sobre o pecado.
E sobre essa depravação, sobre alguns pecados que a gente comete. Eu acho que foi mais ou menos isso que eu entendi quando começou nessa parte da depravação. Foi isso? Eu entendi, certo? Médio. Médio. Eu fiquei meio confusa nessa parte. Vicente, você chegou a ver alguma coisa sobre a depravação total? Oi, pastor, graça e paz. Eu acabei não vendo não, sabe? Eu entendi que alguma coisa que eu li assim muito por cima foi a questão que esse termo depravação na época era algo assim fora de qualquer parâmetro, né? Mas eu não posso dizer exatamente não, porque eu não assisti bem a aula não. Eu só passei, essa semana para mim foi muito corrida. Meu pai teve alta, tive que outra vez estar junto com ele, então eu tive uma semana difícil. Então não dá para te passar ideia não. Realmente eu não sei. Vou fazer um resuminho da aula passada lá, certo? Então, Tá certo. o que seria então a ideia de uma depravação total, ok? Então, primeiro eu preciso entender o que não significa depravação total, certo? O que não significa. Primeiro, não significa que cada ser humano seja totalmente ou completamente depravado quanto eventualmente poderia vir a ser. Segundo, que as pessoas não regeneradas não têm uma consciência por meio da qual possam distinguir entre o bem e o mal. Não significa dizer que as pessoas não regeneradas se entregarão inevitavelmente a todo tipo de pecado, certo? Em quarto, não significa que as pessoas não regeneradas sejam incapazes de realizar certas ações boas e úteis uns para os outros. Então, em primeiro lugar, eu preciso entender que depravação total não é. Viu, Tatiana? Não é. O que uma depravação total não é? Isso significa dizer que todo homem, vamos lá, pensar numa concepção que, independente de ser cristão ou não, certo? Todo homem ele está inerte ao pecado. E nessa condição de pecadores, vamos lá pensar agora antes da vida com Cristo, certo? Nós estamos diante de Deus como pecadores, e diante de Deus como pecadores, nós estamos diante de Deus depravados, na condição para Deus. Isso não significa dizer que, porque eu sou depravado para Deus, significa dizer que eu não posso fazer coisas boas, não significa dizer que eu vou ser uma pessoa desmiolada, não significa dizer que eu vou ser uma pessoa extremamente ruim. Significa dizer que, diante de Deus, eu sou incapaz espiritualmente. Mas Então, eu posso fazer atos bons. Eu posso ter situações, por exemplo, ser um bom pai, ser uma boa mãe, pagar meus impostos, mesmo sem ser crente. Não entendeu? então, deixa eu ver se eu entendi. Essa questão da depravação é como se fosse a questão pecaminosa, que a gente acabou herdando de Adão. Isso. Porém, como a gente tem conhecimento, me corrija se eu tiver com o pensamento saindo da linha. Então, como a gente acabou sendo regenerados, conhecendo a palavra do Senhor, meio que a gente tem uma redenção. O que não nos deixa mais totalmente depravados, vamos dizer assim, totalmente... E não, quando a gente reconhece a Cristo como o único suficiente Salvador, a gente vai começar então um processo de restauração, de santidade. Então deixamos de ser incapaz ou depravado para nos tornarmos aceitos diante de Deus. O que é a depravação total? Vamos lá. Vamos dizer agora o que é de verdade a depravação. Primeiro eu disse o que não é, né? O que não é. Não é que cada humano seja totalmente ruim. Não é que as pessoas não crentes não tenham uma consciência entre bem e mal. Não é que as pessoas não crentes sejam entregues a uma vida de orgia, de pecado. Não significa totalmente isso. Essas pessoas não vão fazer coisas boas. Não é isso. Essas pessoas podem fazer atos bons, vão ter a consciência entre o bem e o mal, vão poder evitar certas coisas ruins por causa
da imagem e semelhança de Deus que existe neles ainda, mesmo por causa do pecado. Contudo, o que é a depravação? A depravação é a corrupção do pecado original que se propaga e afeta todas as partes da natureza humana, da razão e a vontade das pessoas aos seus apetites e impulsos. Por natureza, o homem não tem o amor de Deus como princípio motivador de sua vida. Isso significa, como Millard Erickson diz, a depravação total pressupõe que o pecado afeta cada aspecto da nossa pessoa, que nossos bons atos não são feitos inteiramente em razão de um perfeito amor de Deus e que somos completamente incapazes de nos desligar dessa condição pecaminosa. Olha só, o apóstolo Paulo vai dizer que nós estamos mortos em nossos delitos e pecados. Ou seja, diante de Deus, o homem sem Deus ele é depravado. Mesmo que essa concepção da depravação, para Deus, para nós, essa palavra é muito ruim. Eu gosto de usar mais a palavra de inabilidade ou incapacidade. Nós não temos a capacidade, como não regenerados, de nos voltarmos para Deus sozinhos. Eu preciso de uma intervenção de Deus em minha vida para que eu tenha vida, saia do estado de depravação e comece a ter uma relação com Deus. Consegue entender agora? Sim ou não, Tatiana? Fala aí para nós. Sim, agora ficou mais esclarecido. E você, Vicente? Mais ou menos, agora já deu para ter uma luz, né? Deu uma esclarecida boa agora, né, Vicente? Para mim não deu muito boa, não, mas eu estou entendendo um pouquinho mais. Vou tentar falar, então, em outra palavra, nessa incapacidade espiritual ou nessa incapacidade total. Vamos lá. Quando falamos de incapacidade espiritual do homem, queremos dizer duas coisas. Uma pessoa irregenerada ou não regenerada não pode fazer, dizer ou pensar o que corresponde à aprovação de Deus e que, portanto, cumpre totalmente a lei de Deus. Uma pessoa que não nasceu de novo não vai poder viver para Deus em sua totalidade, cumprir a vontade de Deus na sua vida. Você concorda, Vicente? Concorda ou não? Pode falar aí. Concordo. Vamos lá, vamos pensar numa pessoa não cristã. Ela vai ter atos de bondade? Sim. Sim, vai ela ter. Vai poder ser um bom pai? Sim. Ela vai poder ser uma pessoa que paga seus impostos? Sim. Sim, eu conheço muitos que têm uma vida mais íntegra, às vezes, do que até o próprio cristão. Exatamente. Mas diante de Deus, mesmo ela fazendo todos esses atos de bondade, ela ainda é uma pessoa incapaz espiritualmente. Sim. Ela é uma pessoa morta espiritualmente. Numa palavra teológica, ela é uma pessoa depravada total. Acho que o termo, né, depravado é que a gente já vai direto para o outro lado, né? Por isso que a gente fica meio... Isso. Exatamente. O termo não é muito apropriado para nós, brasileiros. Depravação para a gente é outra coisa, né? Depravado é aquela pessoa bem devassa, né? Por isso que nós chamamos essa palavra incapacidade espiritualmente. Nós somos incapazes diante de Deus, mesmo fazendo atos de bondade. Um não regenerado, ele não tem a capacidade de se voltar, de ter a aprovação de Deus, de cumprir-se totalmente na sua lei, não terá aprovação. Uma pessoa irregenerada, a parte da obra especial do Espírito Santo, é incapaz de mudar a direção fundamental de sua vida, a saber, o amor próprio pecaminoso para o amor de Deus. Então, fechando aqui com vocês essa primeira parte, fez uma recapitulação com vocês, eu fiquei de ministrar para vocês
um pouco sobre o pecado imperdoável. Né? Isso foi que eu deixei na nossa próxima aula. Estou ansiosa. Sobre isso, pessoal, eu queria que vocês me adiantassem uma coisa. Qual é a sua concepção de um pecado imperdoável? Eu não sei se eu vou falar besteira, mas enfim. Muito se fala da questão do... Miguel, não deixa assistir a aula direito, meu Deus. Da blasfêmia contra o Espírito Santo e sobre os suicidas. Eu acho que são dois pontos que eu escuto muito, que são coisas das quais Deus não perdoa. Não sei se eu estou certa, mas foi algo que desde que eu me converti, ou até mesmo antes, essa questão do suicídio, né? A gente escuta muito. Você, Messias, você, Nilza, Vicente, o que vocês te dizem aí? Liga o áudio, liga o áudio. Liga o áudio, Messias. É blasfemar contra o Espírito Santo e suicidar-se também, porque a nossa vida pertence a Deus, não pertence a nós mesmos. Então, também são esses dois pecados realmente que eu conheço que são imperdoáveis. Pessoal, primeira coisa que eu quero dizer para vocês, talvez a gente não venha ter aqui um consenso, certo, em muitas coisas, e a gente não venha resolver o conflito de muitas condições teológicas. Mas, quando a gente fala de pecado imperdoável, eu presto muito atenção porque muitas pessoas temem ter cometido esse pecado. Temem. Há muitos crentes que temem. Ah, meu Deus, será que eu já cometi isso? E tal, e como é que será? Tal. Então, deixa eu compartilhar aqui com vocês um pouco a nossa tela para a gente falar um pouco sobre isso, certo? Então, quando a gente fala sobre pecado imperdoável, né, a gente precisa, então, perceber alguns detalhes. O que seria, então, um pecado imperdoável? Esse pecado consiste em rejeição e calúnia maliciosa e deliberada à obra do Espírito Santo em seu testemunho de Cristo e na atribuição dessa obra a Satanás. Olha só o que aqui diz o texto. Então, lhe trouxeram um endemoniado, cego e mudo, e ele o curou. Passando o mudo a falar e ver, e toda a multidão se admirava e dizia: é este, porventura, o filho de Davi? Mas os fariseus, olha só uma coisa interessante aqui, mas os fariseus, ouvindo isto, murmuravam, e este não expele demônios, senão pelo poder de Beelzebu, maioral dos demônios. Jesus explica: se, porém, eu expulso demônios pelo Espírito de Deus, é certamente chegada a obra, o reino de Deus sobre vós. Ele avisa que não existia neutralidade, e certamente aqueles que, como os fariseus, se opõem à mensagem contra ele, acrescenta: por isso vos declaro, todo pecado e blasfêmia serão perdoados aos homens, mas a blasfêmia contra o Espírito não será perdoada. Então, esse texto deixa claro para nós essa perspectiva. Neste caso, não que o pecado em si seja tão terrível, não que não possa ser expiado pela obra redentora de Cristo, mas a dureza de coração do pecador
o coloca fora do alcance dos meios normais de que Deus utiliza para conceder o perdão por intermédio do arrependimento e da fé na salvação em Cristo. O pecado imperdoável é imperdoável porque afasta o pecador do arrependimento e da fé salvífica pelo crédito à verdade. Mas eu vos digo a verdade. Convém-nos que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá para vós outros. Se, porém, eu for e vos enviarei, quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, porque não creram em mim. Parece estupidez fazermos algo que sabemos que vai roubar-nos a felicidade. Contudo, o fazemos. O mistério do pecado não é somente o fato de ser perverso e destrutivo, mas de ser estúpido, como diz R.C. Sproul. É interessante pensar nessa perspectiva quando a gente começa, então, a perceber algumas coisas interessantes. O que é o pecado imperdoável à luz do texto de Mateus? É exatamente essa concepção da blasfêmia contra o Espírito Santo. Então, o que seria uma blasfêmia? Talvez a pergunta mais certa não é se eu já cometi esse pecado. A pergunta, talvez, Tatiana, seja quem pode cometer esse pecado? O que é que você acha? Pastor, eu vou até fazer uma pergunta aí, para ver se eu interpretei a coisa certa. A blasfêmia contra o Espírito Santo seria uma questão de... Deixa eu ver se eu consigo me expressar bem. Falar que alguma coisa aconteceu que foi Deus que fez e pegar como se fosse o mérito e dar para outra pessoa. É fazer da obra de Cristo comparada com a obra de Satanás. De Satanás. É como se desse o mérito mais ou menos a ele. É isso? Isso. Isso é uma blasfêmia. A pergunta é, quem é que pode fazer isso? Todos nós estamos sujeitos a fazer isso. Essa é uma pergunta Se tiver com a cabeça muito ruim, né? Você acha que um crente lavado e remido pelo sangue de Jesus Não. de cometer uma blasfêmia? Já respondi. Não. Com conhecimento da palavra, não. Você, Vicente, o que é que você acha? É aquela história, você pode ser salvo, remido, mas às vezes você cai. Então, não sei se por ser salvo, por ser remido, às vezes a pessoa também não dá uma brecha e cai. Pode ser, não sei. É muito vago. Para vocês é refletir um detalhe. Duvidar é blasfemar? Blasfemar é falar, né? É falar, é não acreditar. Também sim. Duvidar é questionar. Duvidar é questionar. Vamos lá. Eu sou um crente, certo? Sou um crente. Tem um pastor, um homem dito de Deus na minha frente, e ele chega para Nara e vai dizer assim, eis que eu te digo, Nara. Aleluia. Nesse dia. É nesse dia o quê? Você começa, então, a questionar certas coisas. Eu estou blasfemando contra o Espírito? Acho que tá. Duvidar não é blasfemar contra o Espírito. Eu sou um ser pensante. Deus nos fez um ser pensante. Eu preciso questionar certas coisas. Agora, olha só o que o slide diz aqui para nós. Preste atenção
nesse detalhe aqui. Olha só como foi colocado aqui, para a gente prestar bem atenção aqui. O que é o pecado imperdoável? O pecado imperdoável afasta o pecador de se arrepender da fé. Ele não tem crédito na verdade. Ele não acredita. Olha só, a dureza de coração do pecador coloca fora do alcance dos meios normais. Aí eu pergunto, quem é que pode blasfemar contra o Espírito? Vamos lá, deixa eu fazer outra pergunta. No texto, quem é que está blasfemando? Fariseu. E quem são os fariseus? Religiosos. Opa! Religiosos não significa dizer que eles são crentes, lavados, remidos pelo sangue de Jesus. Que vivem de aparência. Não vive, né? Conhece a palavra, mas não vive. Não significa dizer que são salvos. Exatamente. Se você for olhar o texto de João, do próprio Marcos, você vai ver João Batista chamando eles de filhos do diabo, quando ele diz assim, raças de víboras. Olha só, Jesus agora está dizendo que eles, os fariseus, os religiosos da época, estavam blasfemando. Eles não estavam duvidando. Olha só, eles não estavam duvidando, eles estavam afirmando. É diferente. O que me chama a atenção quando a gente fala um pouco sobre o pecado imperdoável é que, por muitas vezes, a gente tem a ideia de que a gente pode duvidar, e quando a gente duvida, a gente tem medo de ter cometido o pecado imperdoável. Então, assim, se você chegou um dia a duvidar de alguma coisa e você continua acreditando e dando crédito à palavra de Deus e vivendo com santidade, você não cometeu o pecado imperdoável, você continua vivendo para a glória de Deus. Duvidar, questionar, faz parte da nossa integridade, da nossa espiritualidade também. Contudo, quando eu afirmo certas coisas, e quem pode fazer isso são exatamente aqueles que são chamados religiosos. Na minha concepção, são aqueles que vão estar distante de Deus, ou talvez nunca tiveram experiência real, pessoal com Deus. Ok? Amém? Entendida, a mensagem foi entendida. Eu entendi demais até a mensagem. Questionar é uma coisa e afirmar é outra coisa. Às vezes pode ter dúvida e questionar. Agora, afirmar o contrário, aí é que é o pecado. E geralmente essas pessoas que vão blasfemar contra o Espírito não vão viver para a glória de Deus. Vão viver como contrários à obra de Deus. O que é que o fariseu é em todo o Novo Testamento? Eles são contrários a quem? A Cristo. Eles perseguem Cristo. Então, quem é que vai blasfemar contra o Espírito? São aqueles que estão do lado de Jesus? Não. São aqueles que vão ser contrários à obra de Jesus. Então, eles são seguidores de Moisés, já pensou? Exatamente. Segue Moisés e persegue a Cristo. Olá. Meu Deus. Deu o ar da graça. Fale um pouco para nós aí. Paz. Estava só caladinho me ouvindo aí. Calado, só aprendendo. Comecei cedo pelo vídeo, já fui entrando em pânico lá. Ouvi falar numa tal de prova, eu disse, meu Deus, é a depravação total. Exatamente. Já vou começar aqui a prova com vocês. Meu Jesus. Que prova eu acho que eu tô sabendo. Tem prova aí chegando. Tem prova chegando, viu? Começa a orar. Meu Deus. Pois é, pessoal. A gente caminhou com vocês sobre a ramartologia, sobre a antropologia, certo? Eu vou estar aqui colocando para vocês algumas perguntas. E, de preferência,
eu queria que vocês fizessem agora. Eu vou ser bonzinho com vocês. Eu vou estar lendo com vocês algumas perguntas, certo? Eu vou estar colocando aqui algumas perguntas a princípio da ramartologia e depois eu vou colocar mais algumas perguntas sobre a bibliologia, certo? Ou a antropologia. E aí vocês vão poder, dessas 20 questões, escolher 5 de cada. 5 da ramartologia e 5 da antropologia e estarem me entregando para que eu possa estar corrigindo na próxima aula com vocês e a gente fazer, então, um encerramento dessa matéria na próxima terça-feira, já dando as notas de vocês em nome de Jesus. Ok? Combinado? Vamos olhar a prova? Vou olhar com vocês. Deixa eu abrir aqui, só um instante. Prova, minha filha, prova. Para semana que vem, final. Vou chamar de prova não, vou chamar de um trabalho, um trabalhinho, uma avaliaçãozinha, né? Vocês estão vendo aqui? Estão conseguindo enxergar? Não. Agora estou. Agora. Chegou. Agora ficou perfeito. Aqui tem: se Deus não precisa de ninguém, ou não precisava de ninguém, por que então criou o homem? Apresente base bíblica. O que significa ser a imagem e semelhança de Deus? Apresente a base bíblica. O que ocorreu com a imagem e semelhança de Deus no homem após a queda? Quais as teorias sobre a origem da alma? Essa é boa, né? Até agora tá facinho. Na verdade, eu já deixei pronto para vocês. Eu não vou deixar 20 questões, não. Eu vou deixar só essas 10 mesmo, certo? Defina pecado. Aqui, eu vou até colocar aqui, coloque, apresente base bíblica. Deus, vem que tá aí. É o quê, Messias? Não, é aqui em casa. Uma pessoa chamando. 6. Qual a perspectiva bíblica do pecado? De quem é a responsabilidade do pecado? Essa é uma pergunta interessante. Quais os efeitos do pecado sobre o nosso relacionamento com Deus? Quais os efeitos do pecado sobre o pecador? O homem se torna um pecador ou ele é um pecador? Justifique a sua resposta. Eu vou estar colocando essa avaliação no grupo lá e eu queria que vocês respondessem, me entregassem e na próxima aula a gente estaria construindo essas ideias conjuntamente. Ok? Então serão as 10 perguntas. Isso, Eu percebi... Só achei complicada a primeira. O resto, para mim, tá moleza. Agora, a primeira... Pronto. Não se preocupem com relação a... não vou conseguir, não vou... Não, façam. E na próxima aula a gente vai ter... Vamos responder juntos e construir essa ideia juntos aqui, tá bom? Mas primeiro vocês têm que mandar para mim até segunda-feira esse trabalho. Tá bom? Não vou receber depois. E depois eu vou estar dando a resposta para vocês, né? Pastor, só uma dúvida. Como eu entrei quase ainda agora, que eu cheguei do trabalho agora e tenho que vir aqui na casa da minha sogra com a minha esposa, eu tenho que responder as 10 questões, lhe envio por e-mail e na segunda-feira a gente vai fazer um comentário sobre as 10 questões. Vai construir junto, exatamente. Ok. Eu falei um pouco ainda agora
sobre toda a perspectiva da ramartologia, bem definidozinho aqui, e também introduzir aqui um pouco, conversando com vocês sobre pecado imperdoável. E aí estou passando agora essa prova, essa avaliação para vocês me mandarem, eu vou corrigir, e aí depois a gente constrói juntos para a glória de Deus. Não, eu tô devendo para assistir a aula anterior que o senhor mandou, eu não assisti ainda, mas o começo dessa eu assisti as duas juntas e finalizo. Mas as questões já peguei aqui eu vou responder e vou mandar para o senhor. Combinado? Então, a gente já está saturado de tanto Zoom, tanta live, né? Vou deixar para vocês estarem estudando e pesquisando para a glória do Senhor. Amém? Bom ver vocês. Deus abençoe vocês.